Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor.
esses danadinhos estavam desanimando Timóteo, e Timóteo precisava de uma injeção. Aí ele começa a escrever: filho, não tem vergonha do evangelho, não. Não tem vergonha do testemunho de Jesus. Mas como fortalecer? Se o Jesus que eu prego, que ressuscitou, estão contradizendo, dizendo que não ressuscitou. Se o meu pai na fé está preso, chicoteado, que autoridade eu tenho? Aí ele escreve a segunda carta: filho, eu sei a fé que há em você. Você não tem uma fé fingida. É a mesma fé que habitou na tua mãe, na tua avó. E eu sei que existe em você. Eu estou te escrevendo por esse motivo, filho, para te dizer um negócio: desperta o dom de Deus que é em você. Porque dentro de você tem um potencial maior do que o que está com eles. Quando eu impus as mãos sobre você, o Espírito Santo tomou conta de você. E o Espírito de Deus não é espírito de medo, mas é de coragem. Parte para cima, parte para cima. Porque nos últimos dias não vai ser fácil pregar a verdade. Porque o povo não vai querer ouvir. Eles vão dar mais prioridade aos filósofos com as suas fábulas, porque a verdade do evangelho vai comichar nos ouvidos e eles não vão querer ouvir. Mas meu filho, independe disso, eles querendo ouvir ou não querendo, prega a verdade, não tenha vergonha, doa em quem doer, prega a verdade, não se venda. Essa palavra foi tão forte que Timóteo não foi mais o mesmo. Timóteo levantou a cabeça, a igreja encheu de novo. A tradição diz que ele morreu a paulada, mas não parou mais de pregar este evangelho. O que o senhor quer dizer, pastor? É os dias que nós estamos vivendo. Estão nos bombardeando de todos os lados. Eu conheço lugares que já não pode mais dar glória à Assembleia de Deus, porque escandaliza, já é vergonha. Eu estava num congresso missionário e comigo estava um dos maiores reitores da Faculdade Evangélica do Brasil. E ele disse que cerca de 75% da nossa juventude que ingressa no curso superior, quando termina o curso, perdeu a fé, com vergonha do evangelho. Estão nos chamando de povinho, porque agora em alguns lugares é vergonha andar com a Bíblia. Tem gente que já anda com o celular no bolso porque não quer mais andar com a Bíblia, porque é vergonha. Mas eu estou nesta noite em um pautar, em um congresso, que uma geração que ainda pode dar glória a Deus. Eu estou pregando desta noite para uma geração que ainda pode ouvir línguas estranhas. Eu estou pregando esta noite para uma geração cheia de Deus, que ainda pode se ouvir profecia, que ainda acredita que Jesus pode batizar com o Espírito Santo ainda esta noite. Dá para ouvir o barulho dessa geração? Dá para ouvir o barulho de línguas estranhas dessa geração? Dá para ouvir, dá para ouvir. Enquanto estão dizendo que a gente é povinho, aí é que o Espírito Santo gosta. O Espírito Santo está batizando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, o milagre está caindo. Ainda tem uma geração que não se vende.
Ghost. Rai Bruega Yosai Yagio and a Pauleo Sabagova. Rebule so. I just go by saints, I see. I didn't belong. I like what you say. I do regular yourself at your Olympia hotel so. It's a break of seat of power, I say. I they go here. I do Columbia to get your chocolate out of your show. A minha glória está invadindo este santuário. Os meus passos estão invadindo este santuário. Eu estou levantando esta geração. Um avivamento, um revigoramento. Eu estou fortalecendo esta geração. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Pega, incendeia quem está ao teu lado. Incendeia quem está ao teu lado. Não tenho vergonha de falar línguas estranhas. Eu não tenho vergonha do testemunho de Jesus Cristo. Eu sou pentecostal. Ainda existe Timóteo. Deixa eu ver a mão dos Timóteos do século 21. Ainda tem Timóteo. Ai, desperta o dor. Fortalece-te no Senhor. Fique de pé, por favor. Aqueles que podem. Pastor Paulo, eu sou vice-presidente de um campo de 6.000 membros. Eu quero pedir sua permissão para interagir com a igreja. O pastor me permitiu. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele aí. Se você pode. Me ajuda aqui, companheiro. Há um respeito hierárquico. Me ajuda aqui, pastor Ronaldo. Vira para ele assim, olha para mim não. Olha para ele, nos olhos dele, nos olhos dela. E diga, não estou nem aí como você chegou nesse congresso. Quero saber como você vai sair. Diga, vou sair fortalecido. Vou sair revigorado. Diga, me faz um favor. Se depois desse congresso tu encontrar alguém metido a besta por aí, que pensou que eu ia desistir, que pensou que eu ia ter vergonha do evangelho, dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Eu vou sair pegando fogo. Eu não tenho vergonha do evangelho de Jesus. Eu não tenho. Abraça ele. Recebe vigor, recebe vigor, recebe vigor. Você que desistiu? Cadê você que cantava e parou? Cadê você que evangelizava e parou?
Cadê você que pregava e parou? Cadê você que adorava e o sofrimento te fez parar? Eu quero te trazer de volta hoje em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa para voltar? Cadê a primeira pessoa para recomeçar? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê você? I'd like Shira. I'd really go outside. I'd like a share. I think I see a Javasa. I'd like a ray outside. O Espírito Santo está te dando uma língua diferenciada. Like real outside. E através desse mistério, Ele está renovando muitas vidas. Raiz, like eu sei, replica o Javasa.